Esse é um momento muito importante da minha carreira como editor. Estou lançando o livro do Claudio Suenaga, autor da revista Enigmas e com diversos livros publicados. O livro chamado As Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente. O povo japonês seria uma das 10 tribos perdidas de Israel? É um livro extremamente interessante e não poderia deixar de ser o primeiro livro da editora Enigmas, por isso que é tão importante na minha carreira, né? Espero que seja o primeiro de muitos livros. E para apresentar para vocês essa história bastante diferente, eu fiz aqui um mini documentário, né? Sempre com a simplicidade que é feita aqui no canal, não tenho muitos recursos, não entendo muito de edição de vídeo, mas eu acho que o conteúdo tá bem legal, vocês vão gostar bastante. Então, eu agradeço muito ao Cláudio pela confiança. Também eu tenho mais um prefácio na minha carreira, né? Aí no livro do Cláudio Suenaga, onde eu conto a história desse livro, como que aconteceu, né? Desse livro chegar a ser publicado aqui, o primeiro livro da história da editora Revista Enigmas, que eu espero vá para frente e tenha bastante livros publicados. Então é isso, pessoal. Adquira um livro em lojaenigmas.com.br. Fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Poucos sabem que muitos aspectos milenares e tradicionais da cultura japonesa vieram de contatos com os judeus. Entre eles, os mitos de origem, a genealogia divina, os rituais e os costumes. Na língua japonesa existem várias palavras hebraicas com a mesma pronúncia e o mesmo significado. Aliás, Japão é Nihon em japonês, que em hebraico antigo significa siga o livro. Em outras palavras, Nihon significa siga a Bíblia em hebraico. Yamato é outro nome do Japão, e o termo Yamato é uma palavra criada a partir de Já, que significa Javé, e Umato, que significa povo. Assim, Yamato significa uma nação sob Deus em hebraico. A Casa Imperial do Japão tem uma linha ininterrupta de imperadores em 2680 anos de história, desde o primeiro, Jimmu Tenno, até o atual, Naruhito. A dinastia Yamato é a mais antiga do mundo ainda em existência. Os japoneses se referem ao imperador do Japão como Sumera Mikoto, desde os tempos antigos, palavra que vem do hebraico e significa a tribo de Gade da Suméria. Certos elementos presentes nas altas esferas governamentais também apontam para uma ligação semítica. O prédio da Dieta Nacional, por exemplo, centro decisório da política japonesa, possui a forma de um zigurate, ou pirâmide escalonada em degraus no topo, um típico e antiquíssimo símbolo maçônico Illuminati e uma referência direta às origens do poder na Suméria. O selo imperial do Japão é um crisântemo de 16 pétalas. Por isso, a instituição da monarquia é chamada de Trono do Crisântemo. Esse brasão, que é o brasão de armas mais poderoso do mundo, começou a ser usado pelos sumérios e depois pelos babilônios e judeus. O selo do governo do Japão, conhecido como Selo da Paulônia, representa a menorá de Hanukkah, que é descrita na Bíblia. Em muitos santuários, templos e castelos do Japão, podem ser vistos os símbolos mágico-maçônicos de hexagrama, conhecido como Estrela de Davi, e pentagrama. Teria sido no século 7 a.C., imediatamente após a queda do Reino do Norte de Israel, que o profeta Isaías e um grupo de judeus, incluindo algumas das tribos de Levi, Judá e Benjamim, vieram do Reino de Judá ao Japão. Esses hebreus, dotados da arte da navegação marítima,
chegaram à ilha de Shikoku e foram para a província de Tokushima, sul do Japão, levando consigo os tesouros do rei Salomão. Ali se estabeleceram no alto das montanhas ao redor do monte Tsurugi, cuja configuração do terreno era muito semelhante à sua terra natal, Palestina, e fundaram um pequeno reino hebreu, a fim de preservarem sua língua e cultura. Mais tarde estenderam seu território partindo do sul e nordeste de Shikoku. Chega a ser gritante que o Mikoshi, o santuário shintoísta portátil transportado em festas, seja tão parecido com a Arca da Aliança em tamanho e forma, arca que muitos garantem estar escondida no monte do Tsurugi. O Mikoshi é carregado nos ombros com 2 varas, exatamente como faziam os antigos israelitas. As características faciais distintas dos judeus, com seu rosto corado, nariz grande e sua vasta cabeleira, que lhes conferiam uma aparência estranha aos japoneses, junto com os novos conhecimentos que traziam e que os faziam parecer possuir poderes sobre-humanos, criaram a imagem do Tengu, que se espalhou pelo país. Os Tengu estão relacionados com os Yamabushi, ou eremitas ascetas japoneses das montanhas. Eles sempre usam um pequeno chapéu preto chamado tokin, uma pequena caixa preta em forma de dodecágono regular que é muito semelhante ao teflin, conhecido em português como filactério, usado pelo povo judeu. Os Yamabushi usam ainda uma grande concha como instrumento de sopro. Isto é muito semelhante ao shofar ou chifre de carneiro usado pelos judeus, um dos instrumentos de sopro mais antigos. Como não há ovelhas no Japão, os Yamabushi tiveram que usar chifres de concha em vez de chifres de carneiro. A presença de um tori na entrada é a maneira mais simples de identificar santuários shintoístas, e é tão comum que se tornou uma imagem típica do Japão. A sua origem remonta aos antigos israelitas. Na língua aramaica, a palavra para portão era tra, que pode ter se modificado e se tornado no Japão tori. A cor vermelha usada nos tori talvez seja porque Deus mandou Moisés pintar a travessa e as 2 colunas verticais da porta da frente em vermelho com o sangue dos cordeiros. A forma de tori representa os 2 pilares do Templo de Salomão, ou as 2 colunas da maçonaria, Jashin e Boaz. Em frente a um santuário shintoísta, cuja estrutura é semelhante ao Templo de Jerusalém, há 2 estátuas de leões conhecidas como Komainu, que ficam em ambos os lados. Eles não são ídolos, mas guardas do santuário. Este também era um costume da antiga Israel. No templo de Deus em Israel e no palácio de Salomão havia estátuas ou relevos de leões. Os templos budistas têm ídolos esculpidos em forma de Buda e outros deuses. No entanto, nos santuários shintoístas, assim como dos israelitas, não há ídolos. Na religião shintoísta, há o costume de cercar um local sagrado com uma corda chamada shimenawa, que tem pedaços de papel branco inseridos ao longo da borda inferior da corda. A corda shimenawa é definida como limite. A Bíblia diz que quando Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai, ele estabeleceu limites em torno dele para os israelitas não se aproximarem. Embora a natureza desses limites não seja conhecida, cordas podem ter sido usadas. A corda japonesa shimenawa pode então ser um costume originário do tempo de Moisés. Figuras antropomorfas de terracota chamadas haniwa exibem cachos de cabelo laterais característicos dos judeus ortodoxos, chamados peyot ou paiot, usados para alguns homens e meninos na comunidade judaica ortodoxa
com base em uma interpretação bíblica contrária a raspar os lados ou os cantos da cabeça. Uma estátua de um antigo samurai japonês do final do século V encontrada em Nara, o berço espiritual e uma das cidades mais ricas histórica e arqueologicamente no Japão, mostra de forma realista o estilo de cabelo dos antigos homens japoneses chamado Mizura, cujo cabelo desce sob o boné e fica pendurado na frente de ambas as orelhas com alguns cachos. Seria mera coincidência que o Mizura se assemelhe ao peiote judaico, que também é um estilo em que o cabelo longo fica pendurado na frente das orelhas com alguns cachos? Santificação e purificação com sal e água é um costume comum entre os japoneses e os antigos israelitas. A cultura japonesa usa os seguintes 3 meios de purificação: ofertas de sal, de água e de ondas. Tudo isso também pode ser encontrado nas leis hebraicas levíticas. Veja quanto o banho é essencial para os japoneses. O banho japonês é muito famoso. Balneários tradicionais são bem conhecidos em todo o mundo. Perto da entrada do santuário shintoísta sempre há um temizuya, da palavra ten-izu, que em persa significa limpeza. Um lugar para os fiéis lavarem as mãos e as bocas. Antigamente também se lavavam os pés ali. Os sacerdotes shintoístas ainda lavam tanto as mãos como os pés antes de entrar no local sagrado do templo. O antigo tabernáculo de Israel também tinha uma pia para lavar as mãos e os pés perto das entradas. Os japoneses também têm o Oarai, que literalmente significa purificação, um ritual praticado durante a grande cerimônia de purificação para limpar todos os pecados e impurezas da nação. Este costume tem sido praticado desde os tempos antigos para obter a purificação dos pecados e ofensas cometidas durante a primeira metade do ano lunar. Ou seja, dentro do Japão há também um pensamento tradicional de expiação dos pecados, semelhante ao da antiga Israel. Um dos costumes mais típicos do japonês é o de tirar os sapatos quando entra em casa e em outros recintos, o que parece provir da tradição judaica, visto que quando Moisés se apresentou a Deus, tirou os sapatos e ficou descalço, pois estava em Terra Santa. Por tudo isso, não é à toa que os seguidores do shintoísmo têm uma visão muito positiva do judaísmo e o veem como a mãe das religiões ocidentais e, portanto, mais sagrada do que outras religiões monoteístas. Mas haveria algum fundamento na teoria da ancestralidade comum nipo-judaica, surgida no começo do século XVII, que afirma que o povo japonês pertence às 12 tribos de Israel? Teriam os japoneses sangue hebreu correndo em suas veias? Seria esse o motivo de muitos judeus estarem discretamente adquirindo terras em várias partes do Japão? Você irá saber as respostas para tudo isso e muito mais lendo o livro As Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente. O povo japonês seria uma das 10 tribos de Israel? Do autor Cláudio Suenaga, que é mestre em História pela Universidade Estadual Paulista, explorador, jornalista e escritor. Você não pode deixar de ler. Suenaga tem realizado pesquisas arqueológicas no Japão desde 2016 e revelado ao Ocidente o que ele chama de Japão oculto, repleto de monumentos megalíticos, muralhas ciclópicas e até pirâmides que a maioria não desconhece.